Pessoal, que o Pazuello está fazendo de tudo para fugir e não depor na CPI, todo mundo sabe. Agora, a parte que você talvez não saiba é que isso prejudica ainda mais o Bolsonaro. E nesse vídeo eu vou explicar para você os motivos do Pazuello ferrar o Bolsonaro no momento em que ele pede um habeas corpus para não depor na CPI. Vamos começar falando a diferença entre a CPI e um processo judicial. A CPI é um processo político, não é um processo de juízes, é um processo no qual eles visam somente demonstrar que aquele inimigo político, que hoje é o Bolsonaro, cometeu determinados crimes. A oportunidade dos acusados responderem às perguntas na CPI não é necessariamente para os acusados serem prejudicados. O caso do Pazuello é um caso à parte. O Pazuello não consegue ser treinado para falar as mentiras adequadamente e eles morrem de medo do Pazuello soltar coisa na hora da raiva. Então, eles vão tirar o Pazuello do depoimento. Então, quando o acusado ele está depondo, ele está se defendendo. Em contrapartida, quando uma pessoa é levada à CPI como testemunha, ali que ela ferra o acusado. Então é bem diferente. O acusado vai à CPI para se defender, o testemunha vai à CPI para ferrar o acusado. A diferença básica é essa. Vamos imaginar que ele consiga essa liminar aí de um habeas corpus para não depor na CPI, ele vai estar mandando as seguintes mensagens pro gado. Por que eu não posso ir depor? Afinal de contas, nas palavras do Jair Bolsonaro, o soldado que entra na guerra com medo de morrer é um covarde. Se ele não pode ir depor, é porque tem alguma coisa errada ali. O segundo ponto que é muito interessante, a primeira desculpa para ele não ir na CPI era porque ele estaria com Covid-19. Já ficou bem clara a estratégia do bolsonarismo de mentir constantemente para os seus eleitores. Então, ao fugir da CPI, ele manda essas duas mensagens de uma forma clara e perde a oportunidade de estar numa CPI como acusado e apenas se defender, porque ele foi treinado durante todos esses dias e não conseguiu mostrar um bom desempenho no media training. O objetivo da CPI não é necessariamente procurar provas, o objetivo da CPI é derrubar a popularidade do Bolsonaro, porque a queda do Bolsonaro já está decidida. A saída do Pazuello é a melhor coisa que pode acontecer nesse momento. Inclusive, quanto mais acusados fugirem da CPI, mais vai endossando a ideia de que realmente esses acusados têm culpa no cartório. Uma coisa muito semelhante que aconteceu dentro do eixo bolsonarista, o maior número de críticas que o Flávio Bolsonaro teve foi no momento em que ele entrou na justiça para tirar os processos lá dos desvios de dinheiro da Assembleia Legislativa da primeira instância e mandar esses processos para o STF. Ele pediu foro privilegiado e as pessoas perguntavam, mas espera aí, quem não deve não teme. Ele foi muito criticado por isso, inclusive por sua base de apoio. Essa escapatória do Pazuello é sem dúvidas uma grande oportunidade para a gente mostrar por A mais B que eles estão fugindo. E olha, isso é só o começo. Tecnicamente falando, tudo que for alegado contra o Pazuello vai ser verdade. Por quê? Porque ele fugiu de se defender. E no final das contas, a CPI é somente o primeiro caminho para um processo de impeachment. Um processo de impeachment não tem que ser justo. Um processo de impeachment não tem que procurar provas. Tanto é que a Dilma caiu sem provas. Um processo de impeachment é um processo que é realizado no momento em que a elite financeira e a maioria dos políticos decidem que o presidente tem que cair. Agora que o esquema do tratolão, o esquema do bolsolão foi descoberto, vai ficar mais difícil para os deputados terem a expectativa de que o Bolsonaro vai continuar sapecando dinheiro no Congresso, porque já foi descoberto um esquema de corrupção do Bolsonaro e para o próprio Bolsonaro fica mais difícil tentar dar sequência nesses esquemas de corrupção, porque agora eles estão expostos ao público. Não se preocupem com a fuga do Pazuello, é uma estratégia, porque o Pazuello não conseguiria as mentiras conforme ele estaria sendo treinado, não passou no media training, que é um diretor de televisão treinando o cara para ele falar o que tem que ser dito, e nesse ponto a opção deles foi um soldado que entrou na guerra com medo de morrer, fugiu porque é um covarde. Se inscreva no canal, marque para receber notificações e vamos nessa!